Oi, gente, tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu vim aqui agradecer ao pessoal de Poços de Caldas que está dando uma super atenção ao meu programa. A nossa audiência está cada dia maior. O nosso programa Maria Bonita na TV, aqui na TV Plan. Esse programa, gente, foi desenvolvido para falar de beleza, saúde, entretenimento, o nosso mundo feminino, falar das lojas Maria Bonita, que hoje nós somos referência em cabelos e alongamentos. E agora, pessoal, onde que a gente está? Em Poços, ali na rua Rio de Janeiro. Bom, pessoal, a rede Maria Bonita, ela nasceu de um salão pequenininho e hoje é uma rede de salões que a gente vende franquias. E para você que não sabe também, nós temos a nossa linha própria de cosméticos, Darlene Braga Hair, ou os produtos da linha Maria Bonita também. E por que é que eu tô aqui falando para apresentar para você de casa, que às vezes não conhece, que agora Poços de Caldas tem beleza, alto padrão, pertinho de você e olha, com preço justo, pessoal. Então, você que está aí em casa, não deixa de anotar e seguir aí nas redes sociais, @CE Maria Bonita, @Darlene Braga Hair. E fica aqui também meu agradecimento à rede Superválido de supermercados aqui de Poços, Supermercado São Paulo em Alfenas, que a gente vende muito bem lá, obrigado, viu, pessoal de Alfenas? E Pouso Alegre no Baronesa Supermercados, meu parceirão. Bom, pessoal, agradecimento também aos looks da Riachuelo, que patrocina meus looks para todos os programas. Riachuelo, valeu a força, viu? Tô adorando os looks que vocês estão me mandando. Bom, pessoal, para começar nosso programa, hoje é um tema assim, que é um tema que vocês deveriam dar muita atenção, porque é muito interessante. Eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Ela é uma psicóloga, ela já é amiga da casa aqui, e assim, ela é muito renomada. Ela tem várias qualificações e eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Eu tô aqui com a doutora Mariana Rios, ela é psicóloga. Escuta só, pessoal, olha a quantidade de coisas que essa mulher é. Ela na verdade, ela é doutora, mestre especialista em avaliação, psicologia clínica, ela é professora universitária e mais um monte de outras qualificações que ela vai falar para vocês agora. Doutora, que honra você aqui, obrigada, viu? Eu que agradeço, o prazer é todo meu de estar aqui, de ter essa oportunidade de estar falando com esse público lindo seu, viu? Eu espero que você siga crescendo. Ah, tá? Obrigada. Eu tô muito feliz aqui em Poços, assim, o retorno tem sido muito bom, o pessoal acompanha. E hoje, pessoal, é um tema assim, gente, vamos dar atenção a esse tema. A doutora veio aqui gentilmente falar um pouco para nós, para quê, pessoal? Setembro Amarelo, tá todo mundo falando, eu queria que ela falasse desse tema. Não é um tema muito assim divertido, né? Mas é um tema que a gente precisa saber, né, doutora? Exatamente. O Setembro Amarelo, ele vem aí com uma função, né? É uma campanha, na verdade, de cunho mundial, que é exatamente para conscientizar as pessoas em relação ao pedido de ajuda quando se está em sofrimento emocional, né? 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se a pessoa pudesse recorrer a um profissional. E tem muitos tabus, né? Concorda comigo que muitas vezes a gente fala assim, ai, eu vou procurar um psicólogo e tudo mais, e as pessoas, ai, eu não vou, eu não tô louca, né? Psicólogo é pra louco, tudo mais, eu não quero saber disso. E aí o que que acontece? A pessoa tá lá em sofrimento, com aquela angústia, com aquela dor que não sai, e de uma certa forma ela fica lá embotada, sem poder pedir ajuda para um psicólogo, sem querer falar sobre, com medo do julgamento da família, né? Porque muitas vezes as pessoas criticam e julgam, ah, isso é falta de fé, isso é falta de Deus, é falta de um tanquinho de roupa para você lavar, de uma ocupação. Né? Exatamente. Então, a campanha do Setembro Amarelo, ela vem justamente para poder esclarecer que quando você precisa de ajuda, você deve e pode pedir ajuda para um profissional, né? E de uma certa forma, se você for parar para pensar, a gente falou na estatística, né? Se 90% dos casos poderiam ser evitados, então significa dizer que aquela dor que você pensa que não tem saída, existe sim uma luzinha lá no final do túnel e que um profissional de saúde pode ajudar. Né? Doutora, é muito triste isso, porque as pessoas realmente elas menosprezam a dor do outro, né? Sem saber como que funciona, porque eu falo aqui de experiência de causa, pessoal. Eu tive uma vez uma doença, eu acho que é uma doença que foi detectada, na verdade me passaram como se fosse uma estafa. Eu trabalhava demais, né? E aí eu fui... Foi burnout. Eu acredito deve ter sido, né? Mas enfim, levou uma pré-depressão. E como que eu acordava, pessoal, cedo? Eu tô falando pra vocês que às vezes você tá em casa e às vezes você não tá se dando conta de quem é você, dos seus sentimentos, do que tá acontecendo aí dentro de você. E eu acho, pessoal, pra gente viver bem, a gente tinha que estar com a nossa terapia em dia. Porque daí eu acordava, eu via o mundo cinza, doutora.
Sim. Você acredita? Eu via o mundo cinza, sem cor, e eu só chorava. Sabe o que você falava? Oi, pra mim eu tava chorando já. Tava com o clima emocional totalmente abalado. E assim, eu só consegui sair fazendo terapia hoje com uma grande amiga minha. Olha que bacana, né? E você é a prova disso com esse seu depoimento, que a terapia ajuda as pessoas a condicionarem melhor as suas emoções e com isso ter uma vida um pouco mais produtiva, circular dentro do social de uma maneira mais positiva, porque quando a gente tá adoecido, qualquer coisa pra gente é um baque muito grande. Tem pessoas que relatam até que ficam estremecidas, né? Parece que tem uma questão física que acontece, né? Tipo, eu levei um susto, eu tô com medo de um resultado de X coisa, tal, a pessoa treme, tem uma certa crise de ansiedade aí. Então a gente percebe que existe uma carga emocional que as pessoas carregam desde a vida intrauterina, porque a gente tem memórias, né, desde a vida intrauterina, e que muitas vezes por falta de conhecimento, pelos tabus sociais que são enfrentados aí no dia a dia, elas acabam carregando isso sozinha, e isso é como se fosse um recipiente, né? Uma hora ele transborda. E aí a gente tem aí as somatizações e a gente tem os transtornos e os adoecimentos emocionais, né, que são gerados através disso. Por exemplo, a depressão, muitas vezes ela está relacionada com excesso de passado, sabe aquela pessoa que diz assim, a minha vida antes era assim, assim, assado. A ansiedade, um excesso de futuro. E as pessoas estão deixando de trabalhar as emoções e focarem no presente, né, que é o momento que a gente está vivendo, né, a gente, claro, cada passo que a gente dá no dia a dia, a gente planta um pouquinho do futuro. Sim. Só que a gente tem que focar um pouquinho no que a gente já conquistou, no hoje, né? E não pensar, eu só vou ser feliz quando eu comprar a casa assim, assim, assado. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro assim, assim, assado. E na verdade, se a pessoa olhar um pouquinho para trás, ela vai ver que ela já veio de mais longe. Nossa. E que pode ainda não estar perfeito, né? Mas que tá com no caminho, o tempo, né? ela vai alcançar aquilo ali aos poucos. Basta empenhar-se para conseguir percorrer esse caminho de forma produtiva e positiva também, né? Muitas vezes a gente às vezes conversa com as pessoas, você vê que ela não está satisfeita com nada. Isso aí é ansiedade, doutora? É um dos sintomas da ansiedade? Também tem outras patologias que podem acometer essa insatisfação e muitas vezes as pessoas que elas não estão satisfeitas com nada, muitas vezes tem a ver com essas emoções mal canalizadas. Mas a gente nós somos seres desejantes. Né? A gente, a todo momento, a gente está deslocando o nosso desejo para outra possibilidade, né? Por exemplo, a gente, eu sonho, a gente está andando de ônibus, né? A gente, eu sonho em comprar um carrinho, poderia ser um carrinho simplesinho, baratinho e tudo mais. Aí a hora que tem um carrinho, doutora? O que acontece? 3 meses eu tô feliz da vida. Aí depois de 3 meses eu já começo a querer outro carro, porque esse aqui não é assim, porque assim, assim, assado, e por aí vai. Ou seja, a pessoa nunca vai estar satisfeita. Ela vai estar sempre deslocando esse desejo para outras possibilidades. Então é muito comum, mas isso também pode ser melhorado com a questão de canalizar, de trabalhar as emoções. É importante que as pessoas saibam que, na verdade, ao contrário do que se pensa, que o psicólogo é para louco, ele é mais um profissional para prevenir do que remediar. Então, muitas vezes, quando você já está com algum problema um pouco mais marcado, você já tem que ir para um psiquiatra direto e tudo mais, e muitas vezes o psicólogo pode ajudar a prevenir essa possibilidade também, né? Gente, eu sou apaixonada em terapia, eu faço, eu super indico. Tinha esse preconceito que a doutora falou, mas não é nada disso. Realmente é um pré-conceito de tudo isso, não existe. Quando eu passei por isso, eu tô falando pra vocês porque às vezes tem alguém em casa que tá precisando ouvir. Eu cheguei num estágio de estresse tão grande que o meu corpo parecia que tinha um motor ligado. Uhum. Ele fazia assim, ele ficava estremecido. E eu sentia um nó na garganta, que era como se tivesse alguma coisa incomodando. Aí, lendo, e fazendo a terapia, a minha psicóloga falou assim, olha, isso aí, na verdade, a gente vai engolindo muitos sapos durante o dia a dia, a gente vai engolindo muitas situações mal resolvidas e vai enchendo. E vai enchendo, e a gente não resolve. Daí, quando chega o momento, é onde vem as doenças. A somatização, né? A maioria das patologias tem a ver com as circulações da emoção mal canalizada, né? Quando eu não resolvo, aquilo não sai de mim, aquilo fica acumulado e chega uma hora que aquilo transborda. Vamos imaginar um potinho, um recipiente, né? Ele vai enchendo a cada situação que eu não trabalhei, que eu não resolvi. Vai enchendo, vai enchendo. O papai brigou comigo, não pediu desculpas, a gente não conversou sobre, a gente passou por cima. No meu trabalho, o meu chefe
CPF assim, assim, assado, porque o meu filho, não sei o quê, e vai somando dentro desse potinho. Chega uma hora que o potinho não dá conta, e aí como é que acontece? A gente começa a ter sintomas físicos também. Muitas mulheres aí reclamam de gastrite, nossa, eu tô com uma gastrite, um azedo no meu estômago, azia, úlcera, né? Às vezes a pele começa a dar espinha, fica feia, o cabelo começa a cair, né? E as pessoas assim, nossa, mas o que será? E vai nos médicos, tomam medicamento, mas não trabalham a emoção. Por quê? Porque existe esse tabu que circula, né? De que o psicólogo é pra louco e que muitas vezes, não, eu não preciso de psicólogo, eu consigo me ver sozinha. A pessoa, ela meio que ela tem, assim, uma vergonha, né? Sim. Ela acha que se ela for no psicólogo, ela não é uma pessoa bem resolvida, e é o contrário, gente. Muito pelo contrário. Se você vai, justamente porque você é bem resolvida, tá buscando ajuda, né? Exatamente. E não só pra isso, pra ficar bem resolvido. Quem não está, pode ficar. Claro. Você conhecer a si mesmo. É muito interessante. Faz toda uma diferença, né? Porque você sabe os seus limites, você consegue saber as suas potencialidades, você pode trabalhar em cima do que você acha que você poderia melhorar e por aí vai, circulando de uma forma bem produtiva e construtiva também. E de forma emocional nem se fala, né? Quando eu me conheço, eu me poupo mais. Eu, de uma certa forma, eu me respeito mais também. Então, automaticamente, tudo melhora, né? Doutora, agora aproveitando essa nossa conversa e já indo para o nosso assunto, que é o suicídio, né? Quando começam os pensamentos de suicídio? Começa no quê? Qual que é a luzinha que você tem que ficar atenta? Geralmente, as causas que levam o indivíduo ao suicídio, elas são multideterminadas, né? Muitas pessoas pensam assim, é só a depressão ou é só a ansiedade. Esses adoecimentos, eles levam sim ao suicídio, mas não é só isso. Às vezes, uma perda do padrão familiar, do padrão financeiro, um divórcio, um trauma muito grande, a perda de algum ente querido, às vezes até assim um processo onde a pessoa está adoecida fisicamente, né? Uma amputação ou um adoecimento crônico pode ser o gatilho para as pessoas terem ideação suicida, né? Mas geralmente as pessoas pensam assim, mas cão que ladra não morde, né? A pessoa que quer cometer o suicídio ou que pensa em suicídio, ela dá sinais. Ela começa a dizer, eu deveria assumir, a minha vida é muito difícil, eu tô tão cansado de tudo que eu tô vivendo, é muito difícil enfrentar tudo isso sozinha, parece que eu não sirvo para nada, ninguém me ama. Né? E muda o comportamento também, muitas vezes fica mais fechado, não quer falar, a gente às vezes percebe até que tem alguma coisa ali, só que a pessoa exatamente por medo do julgamento, ela acaba ficando mais, né, introspectada, e aí é onde a gente tem esse processo aí do Setembro Amarelo para conscientizar as pessoas de que quando você estiver de frente para alguém que esteja vivendo esse problema, o que você deve fazer? Uma escuta empática, sem julgamento, porque o que é fácil para mim de resolver talvez não seja para você, e vice-versa. E às vezes o que seria um problema grande para você, para mim não é. Então cada um tem uma visão e o percurso da pessoa é que define a maneira como ela lida com as coisas que acontecem na vida dela. Então o que eu posso fazer como alguém que não sou profissional? Uma escuta atentiva, de uma certa forma oferecer ajuda incondicional, evitar os julgamentos, porque a pessoa muitas vezes ela se sente tão culpada de não saber se a ver com aquilo que ela está processando, até por tudo isso que circula, que a gente falou dos tabus, que muitas vezes ela pensa, nossa, mas eu deveria estar dando conta, mas eu reconhecer que eu preciso de ajuda, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão criticar. Sentimento de culpa também, né? Exatamente, carrega um sentimento de culpa e a pessoa ficar dizendo, mas você tem que sair disso, tal, não vai ajudar e só vai reforçar a ideia da pessoa de ficar mais reservada, né? Então o que eu posso fazer? Eu estar oferecendo ajuda, não, você vai encontrar assim, eu entendo, tá difícil para você, mas vamos procurar uma ajuda profissional. Por exemplo, eu já fiz terapia, para mim foi ótimo, né? Eu tenho certeza que alguém pode te ajudar e certamente um profissional treinado, que tem uma escuta técnica e tem técnicas para reverter e trazer uma saída, uma outra possibilidade. Quando a gente tá limitado, quando a gente tá adoecido... Você não vê outro caminho, né? A gente fica limitado, é só aquele caminho, sabe? Ideia obsessiva ali, né? Aquela ideia, só passa aquilo ali, eu só posso isso aqui, eu posso aqui. Agora você esquece de ver a amplitude de possibilidades que tem à sua volta, né? De uma certa forma, você não se restringe a uma possibilidade, você tem uma vida multifacetada. E às vezes não tá bom num âmbito, mas tem outros âmbitos bons que você pode explorar. Às vezes não tá bom em nenhum âmbito, porque talvez eu não consiga enxergar o lado bom.
né? Mas se eu de repente começar a enxergar que eu tenho outras possibilidades, ou eu tenho até mesmo uma vida que já circula dentro de uma coisa que eu poderia estar considerando de uma forma mais positiva, tudo começa a clarear, né? E o psicólogo, ele tá aí para fazer esse trabalho junto à população. Para trazer a luz, né? Para trazer a luz, que venha a luz. Mas, doutora, hoje em dia, nesse mundo moderno que a gente vive, as doenças mentais, elas estão cada vez mais normais, né? Sim. Eu acho que isso também falta um pouco da empatia, porque o ser humano não tá tendo aquela empatia pelo próximo, né? Você falou assim, a escuta. Hoje em dia ninguém mais quer escutar. Não. Né? As pessoas não têm tempo e elas não têm paciência e elas estão cruéis, né? Sim. Então eu vejo isso no nosso salão de beleza. Né? Salão de beleza, pessoal, é um lugar ali que é o momentinho dela. É quase um consultório de terapia, né? Ali, o pessoal vai desaba. E ali a gente tá para escutar tudo. Tem pessoas que se apegam na gente fora o cabelo, entendeu? Mas é por conta da escuta mesmo, né? Desse atendimento diferenciado. Então, assim, as doenças são doenças da alma, né? São doenças da alma. É muito interessante você tocar nesse assunto, porque no nosso dialeto, quando a gente vai entrar em contato com alguém via WhatsApp ou via telefone, a gente sempre pergunta, oi, como vai? Ou bom dia, boa tarde, como que você está? Você tá bem? Só que você pergunta isso de uma forma tão mecânica que, na verdade, você não quer saber se a pessoa tá bem. É às só vezes... uma entrada inicial, né? Exatamente. E às vezes a pessoa também já responde de forma mecânica, bem, e você? Né? Devolvendo aquilo. Mas por trás daquilo tem tantas coisas que a pessoa tá vivendo, né? Eu tô bem mal, eu tô bem triste, eu tô bem deprimido, eu tô bem ansioso, eu tô bem preocupado, só que a pessoa não fala, ela não divulga, ela não expõe. É muito difícil a gente ver alguém 100% ali falando no âmbito emocional. E o adoecimento psi, ele tá sendo cada vez mais comum porque a gente tá vivendo um universo contemporâneo frenético. Né? As pessoas, todo momento, até na hora do almoço, elas não têm tempo, elas estão conectadas, elas não têm tempo nem para fazer uma alimentação direito, né? Muitas vezes tá ali no telefone, tá falando no celular, tá olhando o WhatsApp, muitas vezes os pais com os filhos em casa, muitas vezes o filho pede um minuto de atenção e no final das contas, naquele momento ali o pai não para. Agora esse momento de pandemia que a gente está enfrentando, de uma certa forma tem feito as pessoas repensarem bastante as suas práticas. É um momento que a gente não pode ficar feliz em estar passando, mas a gente pode extrair coisas positivas e a gente pode se ressignificar. O pai para olhar mais pro filho, né? Para só dar mais aquela atenção. E para você, qual a atenção que você se dá, né? Qual a última vez que você parou para tentar ouvir dentro de você o seu batimento cardíaco, para você entender qual a sua necessidade? Né? Que você parou para cuidar de você um pouquinho que seja. É tão comum as pessoas, né, falarem assim, mas a terapia é cara e tudo mais, mas às vezes as pessoas gastam com tantas outras coisas e a emoção que circula em torno de uma saúde global como um todo, porque as emoções não trabalhadas vai de uma certa forma afetar o físico também, elas não dão a atenção que deveria. Então eu espero que as pessoas comecem a ter essa consciência que o primeiro passo que a gente pode dar em função do nosso bem-estar é estar bem, né, de forma integrada. Não é só estético, mas é o estético aliado com o emocional, espiritual, né? Espiritual, é tudo multifacetado, né? Então, se eu deixo isso sucumbido, lógico que eu não vou estar bem, né? E a emoção, ela circula para todo o resto, né? Um casamento, se eu tiver com a emoção forte, eu consigo, de uma certa forma, trabalhar melhor em cima do meu casamento. Os meus filhos, se eu tiver com uma emoção bem canalizada, eu consigo trabalhar em cima melhor da educação deles. E assim vai se estendendo para todas as nossas possibilidades. Nossa, doutora, é tão legal esses temas, a gente vai ter tanto assunto para falar, mas agora aproveitando essa deixa, porque o meu universo é feminino, então tem muito contato com as mulheres, né? Coisa 90%, e ali eu aprendo muito, né? Mas eu vejo assim hoje, e até chega a me doer, de falar quanto está doente os relacionamentos. E às vezes a mulher está passando por relacionamento abusivo. Eu queria que você falasse um pouco o que é o relacionamento abusivo, que abusivo não é só bater. Não. Abusivo não é você, né, impedir a pessoa de fazer alguma coisa. E as mulheres estão perdendo a identidade e elas estão ficando deprimidas. E eu conheço casos até que já chegaram realmente às vias de fato, que foi ao suicídio. Por um relacionamento infeliz, né? Exatamente. O relacionamento abusivo, ele tem sido um assunto também
largamente debatido, né? Porque as pessoas têm uma tendência a achar que o abuso é só uma agressão física ou muitas vezes é só quando a pessoa faz algo muito extremo. Mas as pequenas coisas do dia a dia, por exemplo, de uma certa forma diminuir a pessoa, chegar e dizer assim, olha, por exemplo, você só posta foto nas redes sociais, por exemplo, de rosto, porque de corpo você tá toda cheinha e tudo mais. Querendo ou não, isso é um abuso, né? Porque a pessoa diminui a outra pessoa e aquilo afeta sobremaneira a autoestima da pessoa, claro, né? Aquelas minuciosidades, sem mim você não vive, só eu que te quero, ninguém ia te querer, né? Então, assim, você tá pensando o quê? Se você largar de mim, você vai ficar aí, a ver navios, né? Então, assim, aquele homem que faz a mulher pensar que sem ele, ela não vai viver. Ela não existe, né? Ela não vai viver. E muitas vezes a mulher tem a estrutura moral punitiva e ela acha que de alguma maneira ela merece passar por aquilo. Por isso que é tão difícil a gente ver as pessoas conseguindo sair de um relacionamento abusivo, né? Porque elas têm ali a estrutura moral punitiva. No fundo, eu devo ter feito alguma coisa para ele dizer isso para mim, porque ele é muito bom para mim, ele me ajuda tal. Ele ajuda, mas ele cobra um preço, né? Mas dos dois lados, né, doutora? Começa aí, então, uma mútua falta de respeito, né? Uma mútua falta de respeito. A gente pensa em relacionamentos abusivos, a gente só coloca a mulher. Mas tem o outro lado também. A mulher também, muitas vezes, pode estar causando, né, no outro esse abuso, né? Por exemplo, começa tudo assim, né? Eu exagerei um pouco no tom e normalizou aquilo, tipo, a gente ficou bem, tá normal, então daquele tom eu já elevo um pouco mais e aí eu já dou um xingamento junto, mas foi na hora da briga, tal, e vai virando um hábito. E assim se arrasta por anos, né? E assim se arrasta por anos e vai ficando cada vez mais desrespeitoso esse dialeto entre o casal e vai gerando todas essas complicações que a gente tem largamente falado, né? Que seria relacionamento abusivo, muitas vezes agressão contra a mulher, que foi agora inclusive no período de pandemia aumentou bastante, muito, né? Então é interessante que a gente reflita um pouco. Você que tá aí, você consegue sim, se você não quiser estar dentro de um casamento, se você acha que esse casamento é inapropriado para você, você pode encontrar recursos dentro de você para se libertar, ou até mesmo para resolver esse casamento, se for o caso, né? Às vezes se reinventar, né? Se reinventar, ressignificar. Porque às vezes a pessoa que tá em casa, ela não tem nem noção do que ela tá passando, né? Sim. E daí depois que ela começa a tomar conhecimento, que ela começa a ver que aquilo lá não tá saudável, né? Exatamente. E muitas vezes baseado no que os outros falam pra ela, porque quando ela tá dentro demais, ela não vê a situação, ela não percebe, né? Naturaliza, né? Parece que tudo que tá acontecendo é normal. E doutora, aproveitando essa deixa antes da gente ir para o próximo assunto, o abuso tá até eu impedi você de usar essa roupa. Sim, né? Claro. Eu impedi você de gostar de um gosto musical. Você já tá tirando a identidade da pessoa, né? Sim, já tá desrespeitando, né, as questões pessoais daquela pessoa, porque concorda comigo que o estilo de vestir faz parte da personalidade da pessoa? Sim. Por exemplo, pra você, você tá lindíssima com esse modelo, com esse modelito, né, que você falou que é da Riachuelo e tudo mais, tal. Sim, Riachuelo. Olha só, né, a gente aqui aproveitando para ganhar um pouquinho mais de espaço. E assim, pode ser que para alguém o seu estilo, uau, tá top, eu achei lindíssimo, mas pode ser que para outra pessoa não, mas é pessoal. Assim, é você se sentir bem dentro daquilo, né? Você não tem que vestir de acordo com o outro para agradar. É muito comum a gente ver assim, o marido diz assim, mas eu casei com você, mas eu gosto, por exemplo, uma morena, eu gosto de loira. E muitas vezes a gente vê a mulher se despersonificando, né? Pintando o cabelo de loiro e às vezes nem combina, né? Porque tem a ver, né? Essa questão do loiro não é qualquer tom de pele, não é... Gente, o que eu mais escuto é isso, meu marido não gosta. Doutora, essa frase tá certa, pelo amor de Deus? Na verdade, quem tem que gostar... É a gente, sou eu, né? Mas assim, claro, existe sempre aquela trama de querer dar uma agradada no marido, de se ressignificar também pro marido. Mas a gente tem que pesar muito bem até que ponto isso tira a nossa identidade, né? Mas até que ponto isso é saudável? Se já aconteceu tantos casos dentro do meu salão da pessoa às vezes colocar um cabelo e a mulher ficar linda. E aí chega em casa, o marido surta porque ele tem um sentimento de posse, um ciúme sobre a mulher. Ele não quer que os outros a vejam. E aí ela vai lá e tira o cabelo. Tô citando esse exemplo, pessoal. Sim. Mas assim, eu acho isso inadmissível.
Sim, na verdade é isso, a pessoa tá usurpando a identidade e o direito daquela pessoa de liberdade, né? Então assim, por exemplo, pô, eu casei com uma morena, mas eu gosto de uma loira, qual é o meu objetivo com isso na estrutura psicológica daquela pessoa? Eu sabia que ela não era loira, que ela era morena, o que que eu pretendo com isso? E vice-versa, né? Eu casei com uma loira muitas vezes, por que que eu vou... talvez a insatisfação não esteja ali pro cabelo, esteja já com a história, com a mulher, com o casamento e com a própria pessoa. Às vezes ele não está bem com ele mesmo e projeta na companheira essa possibilidade. As mulheres hoje são muito independentes e é muito difícil para o homem lidar com isso. Eu vejo, e às vezes para que ele se engrandeça, ele sente a necessidade de diminuir a outra pessoa. Exatamente, até para causar uma dependência, né? Que é aquilo que a gente conversou, você precisa de mim. Se eu não estivesse com você, você poderia estar sozinha, né? Você acha que é fácil arrumar alguém que leve a sério? Você não vê hoje como é que tá o mundo, né? Então, assim, você tem que valorizar bastante, né? Porque você deu sorte e tal, então é muito comum. Como sair disso, doutora? Então, assim, geralmente as pessoas que estão dentro disso, elas têm uma dificuldade muito grande de enxergar. E muitas vezes acontece bastante com as mulheres que ainda dependem financeiramente. Entendi. Né? Não só com elas, claro, isso daí nunca se limita, né? Acontece em vários casos, em várias possibilidades, mas geralmente na mulher que depende. O certo é ela buscar ajuda, buscar se conhecer, porque até quando eu dependo, eu tenho maneiras de não depender. Então, eu não estou fechada numa possibilidade, eu tenho outras possibilidades que eu posso estar buscando para minha vida. Então, eu posso estar me especializando, eu posso estar buscando um auxílio, buscar um emprego, eu posso estar estudando, eu posso estar fazendo inúmeras outras coisas que vai me trazer uma possibilidade de sair daquilo. Geralmente é necessário ajuda profissional para sair de uma situação assim. É, né? Sim. Doutora, acabou nosso tempo. Ah, que pena. Eu não falei nada do que eu tinha escrito aqui, ainda tá faltando muita coisa, pessoal. Vamos fazer outro. Mas aqui, foi tão legal que eu vou convidar a doutora e eu tenho certeza que vai ser algo muito legal pra gente desenvolver dentro desse programa, saúde mental da mulher. Porque é o mundo que eu vivo, é o mundo que ela vive e eu acho que a gente vai ter muito. Esse trabalho a gente vai fazer para te ajudar. Que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para alguém que está em casa precisando acalentar o coraçãozinho. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho agora para finalizar sobre as orientações, uma mensagem de acalento para quem está passando um momento difícil, pensando nesses pensamentos suicidas. Rezem, pessoal, peçam a Deus, creem em alguma coisa, em alguém. Eu creio em Deus. E assim, mas creiam, né? Se apeguem em algo, né? O Lacan dizia que é muito importante a presença de um grande outro, né? Que pode ser, dentro da religião de cada um, alguém a quem se apegar, né? Mas eu vou dar uma mensagem, olha, você pode estar passando pela dificuldade que for, você não precisa estar sozinho. Busque ajuda, não fique apegado aos tabus sociais. O psicólogo pode ajudar, ele vai trazer para você um alívio dessa sintomática que você sente e eu garanto para você que você só tende a ganhar e a melhorar também, assim. Então não importa o quão pesado seja o seu fardo. Existe maneira de você aliviar essa carga que você carrega aí sozinho, que não precisa estar sozinho. Então eu acho que isso é muito confortante, né? Quando a gente sabe que a gente pode ter alguém para nos amparar, alguém que trabalhe ali para diminuir. Estou aqui, né? Exatamente, que traga esse alívio pra gente e com uma técnica profissional para ajudar, né, nessa possibilidade. Sim. Bom, doutora, eu vejo Deus nos seus olhos. Eu acho que você está na sua missão realmente aqui na Terra e ajudar muitas pessoas, porque saúde mental é tudo, né? Sim. Muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada. Vou elaborar diversos projetos aí pra gente seguir adiante, se Deus quiser. Dentro, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Pessoal, vou ficando por aqui com mais um Maria Bonita na TV. Estou muito feliz com esse programa. Foi um programa tão rico, tão bacana. Eu fico tão feliz em trazer temas assim que eu tenho certeza que você que está em casa, esse programa vai tocar o coração de quem precisa aí do outro lado. E é isso aí, pessoal. Acompanhe nossas redes sociais, @CE Maria Bonita, Darlene Braga Hair, Lojas Maria Bonita e sigam os melhores produtos de beleza que vocês conhecem, porque eu estou chegando em Poços de Caldas determinada a dominar Poços de Caldas. Então é isso aí, pessoal. Eu estou fazendo o meu melhor, acompanhe nossas redes sociais e muito obrigado por toda a audiência que a gente tem tido aqui. Super beijo, fiquem com Deus e assistam, viu?